Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. Vamos para o nosso estudo do Projeto Espiritizar. Estamos abordando o livro Energia Mental e Autocura. E hoje nós iremos dar início ao capítulo 4, a energia mental e o cérebro. Mas, primeiramente, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Então vamos aqui fazer algumas reflexões para introduzir o nosso estudo. Emmanuel começa nos chamando a atenção a uma ressignificação de valores profundos, do entendimento que antes tínhamos sobre os objetivos da vida e a sua realidade. E para isso ele começa dizendo-nos: a Terra é escola de trabalho incessante. Não é a realidade maior da vida para nós. Não é também nenhuma excursão à busca de realização de prazeres e satisfações imediatas, destituído de quaisquer objetivos mais nobres na vida. Não. Ela é escola e de trabalho incessante. E continuando nessa proposta de mudanças de perspectivas, Emmanuel nos diz: obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. De fato, nós nos deparamos com esses conceitos de Emmanuel a uma profunda modificação do entendimento da nossa vida. Aqui Emmanuel nos diz que dificuldades, problemas, obstáculos, dores, sofrimentos devem ser percebidos como constituindo um material de orientação para nós, nos levando ao autoconhecimento, nos levando a, diante dessas perspectivas tão comuns ao mundo de provas e expiações em que estamos, trabalhar essas situações de uma forma positiva. E assim ele nos diz: é indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem. Lembrando aquela passagem última de Jesus, colocada no Evangelho de Mateus, antes de ele se despedir dos discípulos, voltando ao plano espiritual, ele diz aos discípulos: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a paz, tal como Jesus já
apresentou aos discípulos não é de maneira nenhuma aquela que o homem tenta estabelecer a título de renovação material, de temporários períodos de ausência de guerras ou de conflitos. Não. A paz, profundamente alicerçada no Evangelho de Jesus e que Emmanuel aqui nos chama a considerar, ela passa por um processo de renovação profunda na sua concepção. E para isso, Emmanuel continua: conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Ou seja, meus amigos, é toda uma construção interior que não depende das estabilidades do mundo material resolvidas, mas sim de um profundo trabalho de autoencontro, de percepção dos valores espirituais da vida e de encontrar no serviço e no trabalho as bênçãos de cada dia. Então, isso, de certo modo, para os dias em que estamos vivendo, representa um porto seguro para o enfrentamento equilibrado de todas essas questões de distúrbios, de guerras e de desequilíbrios na sociedade humana, como tem se intensificado tanto nesses últimos dias. Nós podemos, e para isso estamos aqui juntos nesse estudo, estabelecer um entendimento renovado da vida, do conceito e da vivência da paz, tal como Jesus já houvera transmitido aos seus discípulos. Vamos então para a nossa temática, a energia mental e o cérebro. Muito importante percebermos que essa renovação de conceitos e de compreensão da vida vai sendo trabalhado paulatinamente em nós, quando abrindo-nos de forma espontânea e natural a uma mudança profunda de conceitos, aderimos não só pelo entendimento intelectual, mas também pelo sentimento, a todo esse entendimento novo que a doutrina dos Espíritos nos propõe na vivência dos ensinamentos de Jesus. Vamos para o primeiro tópico do nosso estudo. A energia mental é um atributo do espírito, porém ela necessita do cérebro para se manifestar. Ele é formado por 3 camadas sobrepostas. A primeira é chamada reptiliana, a segunda límbica, a terceira é a córtex. Então, logo no início desse capítulo, nós somos chamados outra vez a ter esse conceito e esse entendimento bem fixado em nós. A energia mental, que é proveniente do pensamento, é atributo do espírito, da nossa individualidade, e que se expressa através do cérebro. Necessita do cérebro para se manifestar. E no cérebro, essa manifestação
ela tem 3 camadas de diferenciações, uma sobreposta à outra. A mais interior é a reptiliana, proveniente da nossa caminhada evolutiva, associando aquela palavra de réptil aos nossos ancestrais, nesse processo infinito de progresso e de evolução. A segunda é a límbica. A límbica está profundamente associada às questões do instinto, das emoções. E a terceira é a córtex, que nós iremos nos aprofundar mais em torno dela nos slides que iremos analisar nesta noite. As funções mais nobres do ser são realizadas pelo córtex cerebral, que é a última camada, que surgiu no processo evolutivo. Parte essa que o ser humano tem mais desenvolvido, porque, apesar de ser animal mamífero, biologicamente, espiritualmente o ser humano é de outro reino, o reino hominal. Então, a parte mais externa do nosso cérebro, que está associada ao córtex cerebral, ela surgiu no processo evolutivo do homem como aquela que, de fato, estabelece as distinções profundas entre o reino nominal em que nos encontramos e os reinos anteriores, por onde já estivemos caminhando num passado ancestral. As emoções nobres, essenciais, são estimuladas nas chamadas camadas materializadas do nosso corpo. Voltando aqui, as emoções nobres, essenciais, são estimuladas nas camadas menos materializadas, justamente as camadas, essas últimas, do nosso corpo fluídico, ligadas ao córtex pré-frontal. É nessa região que os neurocientistas descobriram o chamado ponto de Deus, localizado nos lobos temporais. Pesquisas com neuroimagens demonstram que, ao se pensar em Deus, no amor ou em outro sentimento nobre, essa área se ilumina. Então, essa área do córtex pré-frontal, essa que está mais associada à parte mais externa do nosso cérebro, é nela que os neurocientistas têm feito essas descobertas extraordinárias e que se traduzem em um incentivo grande para que nós procuremos nos associar aos sentimentos, às emoções nobres, ao cultivo delas, porque não só há esse fator bem caracterizado nessas neuroimagens, que é o fato de surgir luminosidade, mas também os resultados para a nossa saúde física e espiritual. Então, prosseguindo, quando o ser humano eleva o seu padrão vibratório por meio das emoções superiores, as células produzem substâncias neurotransmissoras que equilibram a mente. Por isso é muito importante para todos nós o desenvolvimento destas emoções,
e nosso cérebro funcionará de uma maneira mais equilibrada. Queremos aqui dar o nosso boa noite ao canal Extraindo Lições. Boa noite a todos, muita paz. O canal Extraindo Lições é da minha esposa Silmara Mello, que logo mais às 8h30 da noite haverá um estudo especial da obra Grilhões Partidos, que também será transmitida pelo canal, pela web rádio Portal da Luz e pelos canais parceiros. Também uma boa noite aí para o Carlos Pereira, Carlos André, boa noite a todos, muita paz. Carlos André, que trabalha conosco na Fraternidade Bezerra de Menezes. E Silmara Mello coloca uma noite de muita paz, vamos estudar. Então, muito importante esses momentos em que estamos aqui comungando o pensamento com ideias elevadas, com princípios nobres. Efetivamente, determinadas áreas no nosso córtex frontal estão se iluminando por essas ideias e objetivos que estamos aqui em sintonia. Então, voltando ao conteúdo desse slide, quando o ser humano eleva o seu padrão vibratório, por meio das emoções superiores, as células produzem substâncias neurotransmissoras que equilibram a mente, que estabelece um clima de harmonia, né, de sinergia positiva entre elas, com resultados muito importantes. Nosso cérebro funcionará de uma maneira mais equilibrada. Por isso precisamos tanto estar cuidando ao longo do dia de termos boas emoções associadas aos sentimentos de paz, de calma, de confiança em Deus, de esforço da vivência da caridade e do amor ensinado por Jesus. As ligações neuronais funcionam de forma semelhante, tanto na sensualidade como nas emoções superiores. O que varia é o resultado produzido. As emoções sensualistas estimulam os movimentos egóicos, gerando desequilíbrio, e as emoções superiores, os movimentos essenciais, geradores de equilíbrio e autocura. É muito importante essa informação, né? Vamos aqui refletir um pouco mais sobre elas. As ligações das células neuronais dos nossos neurônios se dão a todo momento, a todo instante. A questão da qualidade dessas ligações é que estão associadas ao tipo de emoções que estamos cultivando. Sentimentos e emoções associados à individualidade, à possessividade, às satisfações sensualistas, individuais, aonde nós apenas direcionamos atenção e cuidado à satisfação física nossa, estimulam os movimentos egóicos e geram desequilíbrio. Já as emoções superiores, que estão associadas a sentimentos nobres, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, ao compartilhar de boas emoções, essas são geradoras não só de equilíbrio, mas também de autocura, de nos ajudar na superação, inclusive,
de determinadas anomalias ou doenças físicas que recebem através dessas energias positivas dos bons sentimentos, uma terapia que muitas vezes funciona muito mais do que determinados remédios. O cérebro serve de instrumento à energia mental do espírito. Podemos utilizar a energia mental deletéria, proveniente de pensamentos e sentimentos negativos, para desequilibrá-lo, tanto quanto podemos utilizar a mesma energia mental procedente dos pensamentos e sentimentos nobres para iluminá-lo e ascender. Então, meus amigos, o que se dá? O cuidado que precisamos ter com a qualidade de sentimentos e emoções no nosso dia a dia. Inclusive quando estamos assistindo filmes, programas, noticiários. É muito importante que, ao percebermos determinadas notícias de impacto negativo, analisarmos e ressignificarmos aquela notícia com o conhecimento espiritual que temos da reencarnação, da imortalidade da alma, e desse modo não sintonizarmos uma baixa vibratória nas nossas energias que nos fariam mal, que de certo modo fragilizam o nosso sistema imunológico. As emoções saudáveis, o riso, a alegria perante o amor, a gratidão a Deus, esses sentimentos produzem substâncias no nosso organismo, no nosso sistema imunológico, que fortalece, que equilibram, que promovem curas. Queremos dar aqui também nosso boa noite a Luciana de Vinhedo, São Paulo. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso canal. Estamos juntos aqui neste momento importante de compartilhar boas ideias, boas informações, conteúdos que enobreçam a nossa alma e que produzam em nós essa energia mental salutar, curativa, tão importante para o nosso equilíbrio orgânico e espiritual. Para ascender, é fundamental desenvolver o amor. Quando nós vibramos amor, o cérebro se ilumina, produzindo os chamados neurotransmissores, tais como as endorfinas, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, etc., com equilíbrio para que possa funcionar adequadamente e controlar as funções de todo o corpo. Então, quantos benefícios produzidos por sentimentos como o amor, a gratidão, a caridade, produzem em nós. E como é importante diariamente estarmos nos revitalizando com esses sentimentos elevados. E há uma associação direta com a produção desses neurotransmissores, fomentadores da nossa saúde física, emocional, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, todos eles associados às energias que estabelecem bem-estar, alegria, satisfação diante da vida,
mesmo quando surgem problemas e dificuldades. Lembrando aqui nosso comentário na mensagem introdutória de Emmanuel. A mensagem muito associada ao cultivo da paz interior, que não depende da paz externa e que efetivamente associa-se na produção dessas substâncias benéficas para o nosso ser. Então, são as substâncias neurotransmissoras citadas. Elas funcionam adequadamente e controlam as funções de todo o corpo. Redunda em saúde. Saúde que muitas vezes, mesmo que temporariamente não esteja se expressando no corpo físico, mas já está encaminhada em nosso corpo espiritual, nas emoções e no nosso próprio espírito. E que efetivamente, mais adiante, estará se expressando no nosso corpo material. Vamos para o último tópico do nosso estudo dessa noite. É necessário tomarmos contato com o pensamento. Sabemos o que nós pensamos. Tomarmos consciência disso tudo faz parte do nosso dever de humanidade. Temos o dever de cada vez mais nos humanizar. E a humanização se dá pela consciência plena do pensamento, que leva à evocação dos sentimentos nobres. Vamos analisar com um pouco mais de cuidado aqui o início desse tópico. É necessário tomarmos contato com o pensamento, ou seja, estarmos bem conscientes de que o pensamento é produzido pelo nosso espírito. É responsabilidade nossa e que não devemos delegar a ninguém. Sabemos o que nós pensamos. Tomarmos consciência disso tudo faz parte de nosso dever de humanidade. Nós lembramos aqui um item sobre a disciplina do pensamento que Leon Denis coloca no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como é importante e como é um divisor de faixas evolutivas importante do nosso espírito. O momento em que passamos a assumir de maneira mais constante a condução do pensamento. Quando só permitimos o estabelecimento de correntes mentais que nos elevem, que estejam associadas ao bem, ao positivo, à saúde, à cura. E estarmos bem cientes disso. É a proposta que é deixada aqui para nós nesse final do estudo dessa noite. Temos o dever de cada vez mais nos humanizar. E a humanização se dá pela consciência plena do pensamento que leva à evocação dos sentimentos nobres. Que estejamos cada vez mais trabalhando a percepção, o cuidado e o direcionamento do que a gente pensa. E de tal maneira associar a vivência e a prática do bem em várias atividades que exercemos. Quer no momento da prece, quer nos momentos de vigilância, nos momentos em que vibramos pensamentos bons para os outros, estejamos atentos. Esse é o cuidado maior que o estudo dessa noite nos chama a atenção, porque desse modo nós já estaremos
trabalhando processos de autocura em nós mesmos. Até o próximo estudo, uma boa noite. Compartilhe essas informações. Agradecemos muito. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.